O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim. Pesado, quando é 8 horas da noite, já é pra você ver. Habita em Se eu mim. volto pra casa de 6 horas. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Boa noite a todos. Vamos orar neste momento. Querido Deus, que isso que acabamos de cantar se torne uma realidade em nossa existência. E que o Senhor possa nos dar, ó Pai, a tua paz, a tua proteção, o teu auxílio e a certeza e o desejo de que o fruto do Espírito brote, nasça e se desenvolva em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Por que eu não ouvi, né? Boa noite para Não. todos.
Saiu, Boa né? noite. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente de espírito. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente de espírito do que o ativo do espírito. Isso diz Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Isso significa que ser paciente não é ser passivo ou resignado, mas esperar com a certeza de que Deus está agindo mesmo quando não conseguimos ver. Pense na história de Jó, um homem que enfrentou perdas, dor e sofrimento, mas que nunca perdeu a esperança nem a confiança em Deus. Ele nos ensina que a paciência é também uma forma de fé ativa. E o Espírito Santo nos convida a viver de maneira diferente, a cultivar essa paciência, que é a capacidade de esperar e suportar com confiança, mesmo quando as respostas demoram. Muitas vezes queremos tudo para ontem e a ansiedade toma conta de nosso coração. Mas o Espírito Santo, ele trabalha em nós para que aprendamos e esperemos no tempo certo, e esse tempo de Deus. Hoje, reflita comigo em quais são os aspectos da sua vida que precisa de mais paciência. Talvez em relacionamentos, talvez numa cura, um problema específico, num crescimento espiritual. Por isso, eu te convido a orar juntos. Pai querido, nesse momento, nessa hora que paramos para orar, abrir o nosso coração a Ti, pedimos por paciência em alguns aspectos de nossa vida e especialmente em contato contigo e sabermos esperar em Ti. Derrama Teu Espírito sobre nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo possa fortalecer a sua paciência hoje, para que você possa enfrentar as provas com fé e tranquilidade e seja exemplo de perseverança para quem está ao seu redor. Né, esse é o momento agora. Foi. 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 Por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Me ouvindo? Sim, Sim. estamos ouvindo. Eu creio que fechou o áudio, né? Começamos a ouvir e depois parou. Voltei. Tá me ouvindo? Oi, Sim, oi. Boa noite. sim. Hoje nós vamos estar orando pelos motivos de oração aqui descrito na revista. E o primeiro motivo de oração é para que o Espírito Santo transforme atitudes que o afastam de Deus. E o segundo motivo é para que seus relacionamentos, né, reflitam o amor de Cristo. Nós estamos estudando essa semana, hoje, o fruto do Espírito. E neste momento, vamos ficar em reverência, fechar os nossos olhos e fazer uma oração, elevar os nossos pensamentos a Deus. Querido e amado Deus, estamos aqui, Paizinho, em mais um dia de clamor a Ti. Paizinho, estamos no nosso 6º dia de clamor, de oração, e hoje eu venho aqui pedir que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, para que nós possamos, Paizinho, ser transformados nas atitudes que nos afastam do Senhor. Paizinho, que nós possamos ser transformados naquilo que nos afasta de Ti. E também, Paizinho, coloca no nosso coração o desejo de nos relacionarmos verdadeiramente contigo. Que nós possamos ter o fruto do Espírito a cada dia em nossa vida, no nosso coração, no nosso meio, aonde nós estivermos, no trabalho, na escola, na igreja, que nós possamos orar uns pelos outros e intercedermos pelo nosso lar, pela nossa casa. Que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito, Pai, na casa de cada família aqui representada.
Que o Senhor esteja conosco na restante dessa programação. Em nome e por amor de Jesus que eu te peço, sem mérito algum, mas tudo isso por amor a Jesus. Amém. Amém. Com vocês, tudo. Santo Espírito, assim como cantamos agora, Senhor, enche esse lugar e vive, Senhor, em nós. Vive em nossa casa, na casa
de todos os irmãos que estão aqui representados também. Que o Senhor também possa fazer morada, Senhor, em cada coração, em cada família aqui representada. Que o Senhor possa morar, Senhor, viver assim como cantamos em cada um de nós. Fique conosco, que nós possamos agora abrir a tua palavra, o Senhor possa me usar, possa ser instrumento nas suas mãos. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Me ouvindo bem? Então tá tudo certo. Vamos lá. Nós estamos no nosso sexto dia hoje de programação, né? E ouvindo um pouco mais acerca do Espírito Santo de Deus e clamando mesmo nesses 10 dias, pedindo para que Ele possa, assim como cantamos, viver em nós, né? E hoje nós vamos estudar, mediante aqui o tema da revista, o fruto do Espírito Santo, parte 2. Ontem o Newton muito bem falou conosco, né? O fruto do Espírito Santo, parte 1. E hoje nós vamos aí estudar esse tema, o fruto do Espírito Santo, parte 2. Bom, gostaria de que algum irmão pudesse ler para mim, por favor, o texto base do estudo de hoje, que está em Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, os versos 7 a 9. Se alguém puder, por gentileza, abrir o áudio e ler para nós, ficaria grata. Gálatas 6, versos 7 a 9. Eu vou ler. Tá bom, obrigada, Jucinha. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém. Amém. Olha só que verso forte, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que a vida cristã não é definida apenas por aquilo que nós dizemos crer, mas, sobretudo, pelo que nós estamos cultivando diariamente aí no nosso coração. Se nós pararmos para pensar o que o apóstolo Paulo declara em Gálatas 6:7, uma parte ele fala assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei espiritual imutável. Assim como na natureza, se a gente planta trigo, por exemplo, a gente não pode pensar que nós vamos, se plantar um trigo, vai colher um milho, né? Na vida espiritual também, nós colhemos exatamente aquilo que nós escolhemos semear. Todos nós, sem exceção, estamos diariamente semeando. Ainda que a gente pense, não estou semeando nada, né? Mas de fato está semeando. A pergunta hoje não é se nós estamos semeando, porque isso daí todo mundo, né, ainda que involuntariamente, está semeando algo. Mas a pergunta hoje principal no nosso coração deve ser: para quem nós estamos semeando? Para a carne ou para o espírito? Paulo afirma que quem semeia para a carne colhe o quê que a Bíblia está dizendo? Corrupção, né? Mas quem semeia para o Espírito Santo colhe vida eterna. Portanto, hoje, essa mensagem que a revista traz, trata não apenas de comportamento, se eu estou semeando para a carne ou para o espírito, mas trata também de destino eterno. E isso é muito forte, né? Quando a gente pensa no que Gálatas está apresentando, eu gostaria de ler com vocês agora outros versinhos de Gálatas, Gálatas 5, o verso 22 e o verso 23. Vamos, se a outra pessoa puder ler para mim, por favor. Só voltar um pouquinho aí, Gálatas 5, 22 e 23. Foi um verso que lemos ontem, mas eu gostaria de que a gente lesse novamente hoje. Gálatas 5, 22 e 23. Alguém pode ler, por favor? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Certo, obrigada, Kenny.
Paulo apresenta, então, aí, irmãos, dois caminhos opostos, né? De um lado, as obras da carne, do outro lado, o fruto do Espírito. Um detalhe aqui que é aparentemente simples, né? O Nilton até comentou um pouquinho ontem, mas que carrega uma verdade espiritual grandiosa, é que as obras da carne aparecem no plural, né? Enquanto o fruto do Espírito, só fruto do Espírito aparece no singular. E isso não é um acaso gramatical, né? Mas aí a gente pensa, por que será que a palavra, que o plural das obras na carne é no plural e o fruto do Espírito no singular, sendo que aparece tantos frutos aí, né? Será que essas características que aparecem são frutos ou não? Então, o plural das obras da carne revela essa fragmentação aí do caráter humano, né? Quando a gente vive se afastando de Deus. São atitudes desconectadas, desordenadas, que surgem aí de um coração governado pelo eu. Já o fruto do Espírito, por que ele aparece no singular? Revela que todas as virtudes cristãs, que a Kênia terminou de ler, amor, benignidade, né? Bondade, domínio próprio, fazem parte de um único fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio não são virtudes independentes. Elas são manifestações de um mesmo caráter que foi transformado pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, na realidade, quando a pessoa, né, está na presença do Espírito, ela consegue aqui ter todas essas virtudes, né? Nós não somos nós que escolhemos qual fruto nós teremos. Ou o Espírito governa o nosso coração e produz um caráter semelhante ao de Cristo, ou senão a carne governa nosso coração e nós produzimos as obras da carne. Então é importante, né, saber que naquele determinado momento que a gente escolhe as obras da carne, né, e não permite que Cristo governe nós, o fruto do Espírito, então não toma o nosso coração, e logo a gente também tem o eu aí, o coração governado pelo eu, né? E essa vida guiada pelo Espírito, ela é completamente diferente da vida conduzida pelos impulsos humanos. Em Romanos 8, Paulo declarou que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus têm a mente voltada para as coisas do Espírito, enquanto os que vivem segundo a carne vivem constantemente em conflito interior, né? Por quê? Porque querem fazer o que o eu próprio, né? O próprio eu quer fazer. O Espírito Santo, irmãos, eles oferecem um amor que se expande, uma alegria que não depende das circunstâncias. Eu não sei quantos de vocês aqui já experimentaram isso, mas quanto mais a gente está mais próximo do Espírito Santo de Deus, a nossa vida às vezes pode estar um caos, mas a gente tem uma paz que só aqueles que já experimentaram podem descrever, eu penso melhor, né? Uma paz que silencia todo aquele sofrimento, toda a inquietação da alma. O Espírito produz paciência que persevera, bondade que constrói pontes, fidelidade que sustenta compromissos e domínio próprio que governa os nossos próprios desejos. E essas virtudes não são esforços humanos isolados, mas a gente acaba por colher, né, desses frutos porque essa rendição diária ao Espírito Santo de Deus propõe que a gente acaba permitindo que a gente consiga isso nas nossas vidas, né? E a vida cristã não consiste apenas em evitar o pecado, mas em permitir que Cristo viva em nós por meio do Espírito Santo de Deus. E ao contrário de quem vive, né, uma vida sem o Espírito. Em Efésios 4, a revista vem apresentando, né, Paulo descreve a vida daqueles que vivem sem a direção divina. Tem um entendimento obscurecido, coração endurecido, afastamento da vida que Deus concede. Mas quando o ser humano vive centrado em si mesmo, ele perde totalmente essa sensibilidade espiritual e passa a normalizar mesmo o pecado. E a vida sem o Espírito pode até parecer, né, dar essa sensação, não, eu sou livre. Mas na verdade é uma vida de escravidão. Escravidão aos desejos, às emoções descontroladas, às consequências das escolhas feitas longe aí de Deus, né? Porque o papel do Espírito Santo, assim como nós estudamos hoje na meditação, ele tem um papel de nos ajudar aí na nossa consciência mesmo. Quando a gente lê os escritos, né, inspirados aí por Ellen White e as mensagens que ela deixou escrito na revista, a gente percebe, e os escritos nos lembram aí, que o Espírito Santo atua constantemente na consciência humana. A Bíblia já fala, né, que ele tem o papel de nos convencer do pecado,
da justiça e do juízo. Ele restringe ali o mal, chama a gente ao arrependimento e conduz sim à obediência. No entanto, quando uma pessoa resiste, né, repetidamente à sua voz, a consciência ali, né, vai meio que se enfraquecendo, o coração se endurece e o temor de Deus se perde gradualmente. Então, por que que às vezes, né, a gente pensa assim, não, mas o Espírito Santo, né, ele não está falando mais comigo mesmo, não. Será que a gente não tá, ele não está falando? Ou o coração se endureceu tanto a ponto de os nossos ouvidos não conseguir mais ouvir a voz dele, né? Ele é um Deus, como a gente mesmo já ouviu, né? Ele faz parte ali da Trindade, também é Deus, e ele fala continuamente no nosso coração. Mas depende de nós também aceitarmos ouvir ou não aquela voz, né? Não é uma pessoa que impõe, que vai chegando, não, eu quero que você me ouça e pronto, não. É o Espírito Santo de Deus, assim como nós já ouvimos, né? Ele convence sim do pecado, da justiça e do juízo, mas aquelas pessoas que se colocam na presença dele e querem sim ouvir a sua voz, né? Não é uma pessoa que vai entrando, ainda que a gente não queira na vida. Semear para a carne significa rejeitar essa influência divina. Então, ele quer sempre nos influenciar para o bem, mas nem sempre nós permitimos isso, né? E muitas vezes, quando a gente semeia o nosso próprio eu, né, semeia aí para a carne, como eu terminei de dizer, e rejeitamos essa influência divina, o Espírito Santo, infelizmente, não tem como atuar, né? Não porque ele não queira, mas porque a gente não permite. Semear para o Espírito significa manter o coração sensível, então, ensinável, disposto a obedecer, e cada decisão diária fortalece ou enfraquece essa percepção espiritual nossa. Na teologia adventista, nós entendemos que a santificação é um processo contínuo e que nós somos justificados pela fé, mas nós somos diariamente transformados pela atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E amém por isso, né? Que nós possamos permitir esse papel do Espírito Santo na nossa consciência e não fechar os nossos corações para que ele se entristeça, né? E também para que ele não tenha condições de atuar em nossa vida. Porque é através do Espírito Santo que a gente pode reconhecer, né, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações. E aí a revista traz algo importante também, como fruto do Espírito, como um testemunho, né? Ele não é apenas uma experiência pessoal, ele é um testemunho vivo. O mundo pode até não ler a Bíblia, mas eles lê as nossas atitudes, nossas palavras e nossas reações. Quando a gente pensa aqui no fruto do Espírito, quando nós temos ele, essas virtudes que lemos agora há pouco, que Kenny leu, são manifestadas em nós. E às vezes a pessoa nunca tem a oportunidade de ler uma Bíblia, mas lê em você. Nossa, que pessoa diferente, né? Às vezes nem sabe que você tem o Espírito, o fruto do Espírito Santo, mas por que que aquela pessoa tem tanta paciência, né? Por que que ela é tão amorosa, né? O fruto do Espírito, a partir do momento que é manifestado em nós, as pessoas podem ler, né, esse testemunho vivo a partir das virtudes cristãs que são apresentadas. Quando o Espírito governa a nossa vida, os nossos relacionamentos refletem esse amor de Cristo. Nossa maneira de lidar com os conflitos, com as frustrações, com os desafios, revela se estamos sendo guiados pelo Espírito ou pela carne. Muitas vezes a gente, em momentos, isso fica claro, né? Em momentos, às vezes no nosso trabalho, às vezes dentro da nossa própria família, por que não dizer até dentro da igreja, quando a gente não permite que o fruto do Espírito esteja em nós e que as virtudes ali cristãs, né, sejam evidenciadas, quando a gente permite mais que as obras da carne, né, fiquem em nós, a gente percebe que a gente não consegue ali ser um bom testemunho, né? Mas o maior sermão que nós pregamos não está apenas no púlpito, né? Quando eu falo algo sobre Deus, mas quando nós estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. Então, quão forte é isso, né? Que Deus possa nos ajudar, né? Que o Espírito Santo possa se manifestar em nós, da forma correta, né? Com o fruto aí do Espírito agindo em nossas vidas. E aí, pensando nisso, a revista também apresenta que nós não devemos desanimar na colheita, né? Paulo encerra esse ensino com encorajamento poderoso, dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos o quê? A colheita, né? Se nós não desanimarmos.
A colheita, irmãos, não acontece imediatamente, né? Assim como um grão, quando é plantado na terra, a gente não tem como ir lá, né? Dependendo da planta, demora muito tempo para poder ser colhido. Nós também, a colheita espiritual também não acontece de um dia para o outro. O crescimento espiritual, ainda bem, né? Por isso, porque senão a gente falasse, nossa, nós estamos perdidos, né? Porque a nossa vida aí a gente não consegue colher algum fruto, eu estou impaciente ainda, eu tenho dificuldade de amar o próximo, se alguém pisa no meu calo, eu estou contrariado, né? Mas ainda bem que assim como a colheita, né, dos campos, a Bíblia está dizendo também que a colheita também espiritual não acontece, nem sempre acontece assim imediatamente também. O crescimento espiritual também é um processo. Às vezes a gente pensa que é lento, né, silencioso, invisível, mas Deus garante que aquele que buscar o Espírito Santo de Deus, no tempo certo também essa colheita virá. E graças a Deus por isso também. A promessa é clara, que uma vida conectada ao Espírito Santo de Deus produzirá, sim, frutos para a eternidade, né? Que maravilha é pensarmos, né, que nós estamos nesse processo, que às vezes a gente cai, mas nós temos um Deus poderoso também que está disposto a nos levantar, né, e ajudar e está caminhando conosco aí nesse processo aí, para a gente produzir frutos, sim, para a eternidade. E a pergunta hoje para nós, para cada um de nós é, o que será que nós temos semeado? Será que tem algumas áreas da nossa vida que o Espírito Santo já está mais visível? E em quais áreas nós precisamos permitir que o Espírito Santo ainda transforme nossas atitudes? Quando eu penso na minha vida, né, eu sei quais áreas que eu tenho mais dificuldades e quais virtudes cristãs dessa que a Kane apresentou, que é que eu tenho mais dificuldade. Mas o que cada um de nós temos de dificuldade? Será que a gente tem semeado? Porque a palavra é certa, dizendo, não vos enganeis. O que você semeia hoje é certo que é aquilo que você vai colher. E o fruto que você vai colher para a eternidade. Já pensou que isso tem a ver com a nossa vida, morte ou salvação em Cristo Jesus? O que será que nós temos semeado hoje no nosso dia a dia, né? A palavra, o Espírito de Profecia, aí se você pegar a sua revista na página 24, nós temos dois escritos, né? Três escritos, na verdade, dois escritos mesmo, apresentados por Ellen White, que eu acho que é interessante lermos, que diz No Cuidado de Deus, é um dos livros, que aparece assim: a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. Não vemos Cristo agora, nem falamos com ele, mas seu Espírito Santo está tão perto de nós, em um lugar como em outro qualquer. Ele atua em todo aquele por meio de todo aquele que recebe a Cristo. Os que conhecem a permanência no Espírito em si, revelam o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé de Deus. O outro, em manuscritos que ela escreveu, diz assim também: o Espírito de Deus mantém o mal sob o controle da consciência. Quando o ser humano se exalta acima da influência do Espírito, ceifam a colheita de iniquidade. O Espírito tem cada vez menos influência sobre tal pessoa para restringi-la de semear as sementes da desobediência. As advertências têm cada vez menos poder sobre ela. Essa pessoa perde gradualmente seu temor de Deus. Semeia para a carne e da carne colherá a corrupção. A colheita da semente que ela própria semeou está madurando. Ela despreza os santos mandamentos de Deus. Seu coração de carne se torna um coração de pedra. A resistência à verdade a confirma na iniquidade. Foi porque os homens semearam as sementes do mal com a iniquidade, o crime e a violência predominaram no mundo antediluviano. Olha só o que ela apresenta, né? Que o mundo antediluviano, antes do dilúvio, em que as pessoas ficaram tão mal que a Bíblia fala, mas que a Bíblia fala que Deus sentiu tristeza, sentiu vontade mesmo, né, de destruir o mundo por conta de tanta maldade. Fala que as pessoas no mundo atual também, né, no mundo antes aí da volta de Jesus, acaba por cometer tantos crimes, né, tantas coisas horrorosas, tanta violência. Por quê? Porque está semeando o mal aí com a iniquidade, né? E o Espírito Santo vai se afastando cada vez mais dessas pessoas a ponto de não convencer elas também dos erros que elas estão fazendo. Não porque Deus não queira, mas porque a pessoa não quer permitir que o Espírito Santo atue na vida delas.
né? E a partir do momento que elas não permitem que isso aconteça, né, que o Espírito Santo fale ao coração, a semeadura que vai sendo ali é da do próprio eu, né? Está dizendo aqui, as próprias obras da carne, cada vez mais a semente do egoísmo vai sendo plantada no coração das pessoas, a ponto da colheita também ser uma colheita muito ruim, né? Então a pergunta quando eu fiz no começo, o que nós temos semeado, é algo importante mesmo para a gente pensar, né, nos últimos dias, porque o que semearmos, com certeza colheremos. E em relação ao fruto do Espírito, só receberemos coisas boas se permitirmos que o Espírito Santo também, né, atue diretamente aí na nossa vida. Hoje o convite para o Senhor é a consagração diária. Não há possibilidade de recebermos o Espírito Santo e o fruto do Espírito se a nossa vida não for consagrada ao Senhor diariamente. Nós estamos vivendo aí 10 dias de clamor, mas às vezes eu fico me perguntando, e aí pergunto não para, né, julgar ninguém, pelo contrário, fazendo análise da minha própria vida, né? Será que como cristã, quantos momentos eu tenho consagrado realmente a Deus? Às vezes gastamos esse tempo, né, na presença de Deus e tem sido muito bom esses 10 dias de clamor, mas eu penso que a igreja percebeu isso a ponto de colocar 10 dias de clamor e 365 dias de oração, nos chamando a atenção que, embora o clamor seja feito, né, assim como foi em Pentecoste, esses 10 dias, mas a gente não pode parar por aqui, né? Os 365 dias de oração nos inspira a pensar que a nossa vida tem que estar na presença de Deus mesmo a cada dia, para não corrermos o risco de buscarmos, né, mais as coisas desse mundo e as obras da carne falarem mais alto. Porque o nosso eu pecaminoso já tem muita vontade mais de fazer aquilo que eu quero, né? É muito mais fácil. Não, eu tô com vontade de fazer aquilo, eu vou fazer. Mas o que que Deus tem pedido para nós hoje, né? E aí a pergunta novamente, o que temos semeado nessa semeadura para colhermos futuramente, né? Temos semeado coisas boas a ponto de Jesus voltar e nós dizermos, nós estamos preparados ou não, né? Eu acho que a questão do culto familiar, né, é algo muito importante que a revista não traz, mas que eu gostaria de dizer aqui, né? Quantos de nós, como pais, temos feito culto familiar com os nossos filhos em casa, aqueles filhos ainda que não têm condições de fazer, né? Porque eu falo não tem condições, porque, por exemplo, o tamanho do Kleine para frente, quando a gente ensina direitinho, o Kleine já consegue pegar a meditação dele, a lição dele, eu dizer, filho, você já estudou sua meditação hoje? E ele consegue estudar só, já consegue ler, né? Mas o tamanho do Isaac, por exemplo, não, eu tenho que ir lá, ler a lição diariamente com ele, caso eu queira que ele tenha ali o alimento espiritual dele. Como pais, nós temos feito isso em relação aos nossos filhos, temos blindado nossos filhos e feito com que eles também fiquem mais perto de Deus, né, tendo o Espírito Santo de Deus também na vida deles. O que nós temos semeado na vida deles, dos nossos filhos? Muitas vezes, pela correria do dia a dia, né? O pastor Fernando, inclusive, pregou esses dias na capacitação que fomos, que nós estamos tão atarefados, inclusive muitas vezes com as coisas da igreja mesmo, né? Que nós temos esquecido de buscar o Espírito Santo de Deus da forma como a gente deveria buscar, em família, com os nossos filhos, né? Que momentos temos tirado, por exemplo, para orar pelos nossos cônjuges, né? Pedir que o Espírito Santo de Deus venha também sobre a vida deles. Que momento nós temos tirado para orar também pelos nossos filhos. A gente já pensou tanto que o Espírito Santo pode nos ajudar em situações diárias do cotidiano da vida da gente, né? Um filho que às vezes a gente tem dificuldades, ao invés de ir, né? E, vou chamar a atenção, vou brigar. Você já pensou? Assim, eu tive alguns momentos, né? E aí não sou melhor que ninguém, hora nenhuma, de forma alguma. Estou contando uma experiência que foi muito boa, de orar nas madrugadas, né? Pelo filho, pelo esposo, e pedir para que o Espírito Santo de Deus convencesse de alguma coisa, e não eu, né? Porque quando a gente vai para o embate, vai para a discussão, e como que Deus tem agido nesse sentido, né? Então eu penso que se a gente buscasse a presença de Deus com mais frequência, né? E permitisse e ensinasse também os nossos filhos o poder que tem esse Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça, do juízo e livrar a gente das tentações do dia a dia, que alegria poderíamos colher mais em nossas casas, em nossos lares, né? Acho que é muito importante essa questão do culto familiar. Acho não, né? Tenho certeza. Nós temos nos perdido, né, em relação a essa questão. Quando éramos adventistas assim bem de novinhos, eu lembro que era algo prática nossa mesmo, né?
durante a semana ter os cultos ali com a família, e no sábado, assim que o pôr do sol ia entrando, as nossas roupas já estavam passadas, o nosso alimento do sábado já estava feito, tudo estava preparado, porque isso começava no domingo anterior, do domingo à sexta-feira, e a gente tinha a possibilidade de, quanto família, sentar e fazer o pôr do sol. Hoje em dia eu não sei como está na casa de vocês, né? Mas muitas vezes a gente chega de forma acelerada, próximo às horas do sábado, ainda sem muita coisa arrumada, aquela correria. O que a gente quer é, nossa, o sábado chegou, graças a Deus. Fecha o olho ali, quer mais é que dormir, né? Porque tá muito cansado das labutas ali da semana. Então, assim, como queremos, né, colher coisas boas ou frutos muito bons, se nós temos semeado, às vezes, coisas que não são tão boas. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, inclusive, na forma que a gente tem também trabalhado a questão da igreja, né? Pastor Fernando apresentou isso muito bem. São muitas reuniões, às vezes muitos momentos assim, ali em que a gente está falando sobre Deus, tal, mas na prática o viver a missão que Deus é, nos deu tem sido muito pouco. E às vezes essa missão, irmão, não vai muito longe, não. A missão que Deus deu de salvar a sua família dentro da sua casa. Porque às vezes a gente está tão atarefado com tantas outras coisas que aquilo que Deus quer de nós, né? Que é discipular os nossos filhos, que é ter tempo de oração na nossa casa de qualidade, que é ter tempo de buscar a mesma presença do Espírito para ser pessoas melhores, né? Seja com o nosso cônjuge, seja com nossos filhos, a gente não tem conseguido buscar. E aí, com tantas tarefas diárias, acabamos por estar estressado, né? E os frutos do Espírito, as virtudes do Espírito, na verdade, vão sendo deixadas de lado e a gente não consegue fazer aquilo que Deus tem pedido de nós pela correria do dia a dia. Então, há uma necessidade urgente e profunda de verdade de perguntarmos: o que temos semeado? Será que existem muitas áreas da nossa vida que esse fruto do Espírito já é visível? Porque se for visível, já fica claro, né? A Bíblia deixa claro. O fruto do Espírito está visível na sua vida, o Espírito Santo está visível na sua vida, então você tem que demonstrar algumas virtudes dessa cristã que está sendo colocada lá. Alguma virtude de paciência, longanimidade, amor, bondade, domínio próprio. Ou domínio próprio que é difícil, né, gente? Ou paciência que é difícil, pelo menos para mim é. Socorro, Deus, né? Tem hora que dá aquele negócio, ô Senhor, tem misericórdia de mim, vem cá, né? Eu tô precisando desse fruto, desse espírito, né? Então, assim, é algo que realmente, né, a gente precisa pedir de Deus, e esse pedir de Deus não é só pedir, né? Na verdade, é clamar mesmo, como está dizendo aqui, porque o clamar inspira aquela sofrência, né, mesmo da gente, ô Senhor, tem misericórdia aqui, né? Acorde esse ser pecador, né? E essa consagração diária é necessária, realmente, a partir dessa questão aí do culto familiar. E aí a gente percebe que a oração precisa ser tão sério, isso, que não dá para você buscar só aquele culto familiar ali com todo mundo, né? Eu ouvi um dia de uma... A gente foi passear com o pessoal da igreja, né? E eu achei muito bonito uma irmã da igreja do Perim, ela acordava primeiro que todo mundo, era um grupo de mulheres que estava passeando, ela acordava primeiro que todo mundo e ia fazer o culto dela, né? E aí eu levantei também e fui junto, né, para fazer o culto. E ela me disse assim: Kelly, eu comecei a fazer o culto com os meus filhos. Antes de ir para a escola, todo dia eu fazia, eu pensei, eu também faço com eles, né, tal. Aí ela falou assim, mas eu percebi que não estava suficiente, porque quando eu ia fazer o culto com eles, eu percebi eles como estava aquele trem enfadonho, e eu comecei a ficar nervosa com aquilo, falei, Senhor, né, o que é que eu posso fazer para esses meninos querer culto aqui, o que está acontecendo? E Deus falou claramente com ela, algo que ela falou para mim e tocou muito. Como é que você quer dar alguma coisa para o seu filho, minha irmã, se você não buscou nem para você ainda? Eles não vão querer mesmo, não. Você tem que pedir esse Espírito Santo primeiro para você conseguir chegar no coração deles. E aí a irmã que acordava, tipo assim, vamos supor, de 5 horas para fazer o que precisava de organização dos filhos ali e fazer um culto com eles, começou até que acordar 1 hora mais cedo, porque ela tinha que buscar para ela primeiro, porque como é que ela ia alimentar os filhos ou ajudar eles a entenderem a importância se ela não tinha se alimentado primeiro? Então, assim, a gente percebe quão é importante isso, assim, na vida da gente, né? E aí eu tô falando de uma mulher, mas também o pai como sacerdote da família também, com o intuito disso. Quem de nós não quer, né? Que o Espírito Santo de Deus haja na vida dos nossos filhos,
na vida das pessoas que a gente ama, né? Então, para isso, a gente também tem que ser instrumento, mostrando o Espírito Santo de Deus na nossa primeiro, né? Então, como buscar isso? Né? Não é só através de momentos de oração coletivos, meu irmão, em 20 minutos de culto. Há uma necessidade de buscarmos, primeiramente, nossa vida e clamar mesmo a Deus, né? Para que Deus derrame sobre nós. E aí eu quero terminar, né? Na verdade, essa reflexão de hoje, só com uma ilustração que fala que é o campo que não se vê. E aí a gente vai imagina aí dois campos lado a lado. À primeira vista, às vezes eles parecem exatamente iguais. Imagine a mesma terra, o mesmo sol, a mesma chuva. Quem passa apressado às vezes nem percebe a diferença alguma. Mas o agricultor sabe que debaixo da terra tem ali algo muito diferente que está acontecendo. Em um dos campos, a semente foi lançada com cuidado. Todos os dias, mesmo quando não havia sinais visíveis, o agricultor regava essa terra, arrancava as ervas daninhas, protegia-lhe a plantação. Só que no outro campo também recebeu sementes, mas não tinha essa atenção e nem essa constância, nem esse cuidado diário. Por semanas, nada parecia mudar. Se você olhasse um campo e o outro, parecia que estava tudo igual. Nenhum broto em nenhum dos dois, nenhum espiga, nenhum dos dois, nenhum sinal de vida. Mas assim como a gente terminou de ler, com Deus, a gente não se brinca, né? De Deus a gente não zomba. E a lei da semeadura não falhou. Chegou o tempo então da colheita. No campo bem cuidado, fruta apareceu. Não de uma vez, não com barulho, mas de forma firme, saudável, abundante. Do outro lado, o solo endurecido revelou o abandono. Não porque a terra fosse ruim, porque a terra era a mesma em ambos os campos, mas porque a semente não foi cultivada. A grande verdade é que o campo mais importante não é o que os outros veem, é o que está aí dentro de nós. O coração é esse campo invisível. Todos os dias nós semeamos algo ali, pensamentos, escolhas, palavras, atitudes. Algumas sementes são do espírito, outras são da carne. O fruto do espírito, irmão, eles não nascem por acaso. Cresce no silêncio da entrega diária, de uma vida de devoção perante Deus. E ele é formado quando nós escolhemos ouvir a voz do Espírito Santo em vez da nossa própria vontade. Aparece quando ninguém está olhando, mas quando Deus está trabalhando. Talvez hoje alguém esteja dizendo ao ouvir, né? Eu não vejo frutos na minha vida. Mas Deus responde: continue semeando, não desanime, porque a colheita vem no tempo certo. Talvez alguém perceba nessa noite que tem semeado sementes erradas também. A boa notícia é que enquanto há tempo de plantio, há também esperança de mudança. Amém? Deus não nos chama para escolher hoje o que começamos ontem, para colher hoje o que começamos ontem. Ah, irmã, ontem comecei uma vida assim melhor de paciência, né? Ele não está chamando para você colher o fruto de espírito de paciência aí hoje, sendo que você começou só ontem, não é isso. Ele nos chama para escolher hoje. Ainda bem, né? Não está chamando ninguém para colher ainda, só para escolher hoje se você vai querer, né? Qual fruto que você vai colher, porque o fruto você vai colher amanhã. E o apelo, talvez hoje, nessa hora, não é para a perfeição imediata, nós somos todos pecadores, né? Mas para a decisão sincera. Se hoje nós dissermos assim, Senhor, eu escolho semear para o Espírito, entrego o meu campo do meu coração para Ti. Arranca, Pai, o que não vem de Ti e faz nascer em mim o Teu fruto. Quem aí gostaria de dizer isso para Deus? Penso que muitos de nós, né? Queria que você fechasse agora os seus olhos, por favor, por um tempo. E que pensasse assim: o agricultor divino está aqui agora, nesse momento. Ele não está condenando o seu campo. Ele está cuidando da tua terra, amém? E se essa é a decisão hoje, diga para Deus em silêncio no seu coração: Espírito Santo, governa meu coração. Produza em mim, Senhor, o teu fruto, para que no tempo certo a promessa possa se cumprir.
e que bons frutos nós possamos colher, Senhor. Quando o Senhor voltar, nós possamos estar preparados para ir contigo, para morar nas mansões celestiais. Ouvimos aqui, Senhor, acerca das obras da carne e o fruto do Espírito. Que possamos semear a cada dia, Senhor, coisas boas no nosso coração, para que no tempo certo possamos colher esses frutos maduros. Sabemos que o agricultor divino, Senhor, estará aqui para nos ajudar. Ó, que alegria saber que o Senhor não condena o nosso campo do nosso coração. Um campo que muitas vezes, Senhor, está marcado pelo egoísmo, pela busca do próprio eu. Mas é bom saber que o Senhor está cuidando da nossa terra. Ó Deus amado, Espírito Santo, venha governar o nosso coração, produzindo o teu fruto do Espírito. Que as virtudes, Senhor, como longanimidade, bondade, amabilidade, paciência, domínio próprio, todas essas virtudes cristãs possam se manifestar através do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e nos dar a serenidade que o Senhor está cuidando de nós. Sabemos que a nossa vida, enquanto estivermos aqui, Senhor, por obra do pecado, será um processo, essa colheita. Muitas vezes cairemos, mas quão é bom saber também que o Senhor é um Deus amoroso, um agricultor amoroso, que não condena a forma como está a terra do nosso coração, mas que nos ajuda a tirar as ervas daninhas, para que possamos colher no tempo certo bons frutos, Senhor, para a honra e glória de Ti. Que a nossa vida possa ser um testemunho, Senhor, nas Suas mãos. Que possamos ter a alegria, Senhor, de Te servir em todas as circunstâncias. Que assim como Jó, possamos manifestar a nossa vida, alegria, contentamento, domínio próprio, sabendo que o Senhor está cuidando de nós e fazendo o melhor por nós a cada dia. Ó Paizinho de amor, seja agricultor no nosso coração. Retire as coisas ruins que tiver. Nos dê o seu Santo Espírito para nos convencer daquilo que temos feito de errado, Senhor. Nos ajude e nos salve para o seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Suzane, alegria Suzane estarmos Kelly, boa juntos. noite. Boa Boa noite. noite. Quem? Não. É a Sol.